Olá, povo de Deus, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Leitura Ezequiel 9, de 1 a 7, 10 e de 18 a 22. Imperdível a leitura do texto de hoje, com todos os seus detalhes, de uma visão do profeta sobre a destruição da cidade sanguinária, corrupta e opressora contra os pobres. Todos os que gemem e suspiram as abominações dos poderosos serão poupados do castigo que a cidade sofrerá. Na visão do profeta, Deus distingue perfeitamente oprimidos de opressores, dominados de dominadores. Estes não gozarão da misericórdia, sem exceção. Velhos, jovens, moços, moças, crianças, mulheres, todos serão exterminados. E quando o profeta tenta intervir em favor do povo, Deus lhe contesta dizendo: é grande demais a injustiça da casa de Israel e de Judá. O país está cheio de violência e a cidade de injustiça. E eles ainda pensam: Javé abandonou o país, não está vendo nada. Por isso não terei dó nem piedade, mas sobre eles farei cair as consequências do seu próprio comportamento. Os primeiros a sofrerem as fúrias divinas serão os anciãos do templo, os encarregados de fazerem a justiça valer na cidade. E o templo deverá ser invadido por cadáveres, pois o que ali se pratica não é mais religião que agrade a Deus, e sim conivência com os poderes que oprimem os pobres da cidade. Culto sem compromisso com a vida dos pequenos transforma o templo em lugar de cadáveres, não mais casa do Senhor. Desse templo manchado pela injustiça e conivência com os poderosos, os querubins bateram asas e se foram, levando a glória do Senhor com eles. Na visão do profeta, Deus abandona uma sociedade corrupta com todas as instituições que a sustentam, incluindo o templo e a religião aí praticada. Com isso, o profeta atesta que é possível se praticar uma religião sem Deus. Evangelho Mateus 18, de 15 a 20. Continuamos aproveitando das reflexões do querido Padre Alberto Antoniazzi. Esse trecho inicia a segunda parte de Mateus 18. O tema dominante agora é o da fraternidade, mas há ligações com a primeira parte. Os irmãos são os pequenos. Os se escandalizaram, se perderam, estão relacionados com os pecadores. Em ambas as partes, é forte a preocupação com a salvação dos outros e a realização da vontade do Pai. Os versículos de 15 a 17 constituem regras para a correção fraterna e têm um caráter mais jurídico. O versículo 18 provavelmente é um desdobramento de Mateus 16, 19, onde o poder de ligar e desligar era confiado somente a Pedro. E os versículos 19 e 20 reforçam o tom comunitário do texto. Então, os versículos 15 a 17 se referem a pecados cometidos na comunidade e que provocam escândalo, levando um cristão ao desejo de corrigir o pecador. O texto estabelece normas para proceder neste caso. As normas foram criadas para proteger a comunidade. Aqui, porém, no Evangelho de Mateus, a preocupação principal é ganhar ou salvar o pecador. As normas prevêem 3 situações. Primeira, é um cristão que toma a iniciativa de procurar o irmão que caiu no pecado e de admoestá-lo. Se este lhe der ouvido, o caso está resolvido e o pecador recuperado. O convite a admoestar o irmão que peca está também em Levítico 19, 17. Confira lá. Na segunda situação, é criada pela recusa do pecador de ouvir o irmão.
Este, então, é exortado a chamar mais uma ou duas pessoas para que sejam testemunhas da admoestação. Mateus, que gosta de citar o Primeiro Testamento, lembra Deuteronômio 19:15. Toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Na realidade, essa regra do Deuteronômio se refere às sentenças nos tribunais. Aqui não era necessário citá-la, mas talvez sirva para reforçar a norma que já tinha em si mesma seu fundamento. Uma nova recusa do pecador cria uma terceira situação. O caso é posto diante da comunidade, eclesia, assembleia dos fiéis ou igreja. Se o pecador não acatar a decisão da comunidade, seja expulso. Isso significa, de fato, trata-o como pagão ou publicano, cobrador de impostos. A expressão trata-o como pagão ou publicano é tipicamente judaica. Parece aqui que o espírito farisaico que Jesus expulsou da sua comunidade pela porta voltou a entrar pela janela. Jesus se aproximou dos publicanos, não os rejeitou. O próprio Mateus era um publicano convertido. Por que esta regra na comunidade cristã? Alguns exegetas, contra o sentido mais óbvio do texto, chegaram a pensar que Mateus estaria recomendando aqui tratar o pecador renitente, teimoso, como Jesus tratou os publicanos, ou seja, acolhendo-o com misericórdia. Na verdade, a questão é um pouco mais complexa. Cedo, as comunidades cristãs enfrentaram o problema de escândalos graves e de pecadores públicos que não se corrigiam e foram expulsos, como atestam as cartas aos Coríntios, Tessalonicenses, a segunda de João e a Didaquê, Catecismo dos Primeiros Cristãos. O problema, evidentemente, não se colocava só para as comunidades cristãs, mas também para outras comunidades religiosas com que o cristianismo do século I estava em contato. Mateus propõe uma solução pastoral, no espírito de Cristo, bom pastor. Ele quer que se faça tudo para salvar o pecador. A pessoa é mais importante que o direito, que a lei. O direito não deve ser aplicado mecanicamente ou com rigor exagerado. O direito deve estar a serviço do bem, e não há, segundo Mateus, bem maior que a salvação do pequeno, do fraco, do pecador, porque é este que Deus ama de modo especial. E Deus está sempre disposto a perdoar. Historicamente, a regra de Mateus sobre a correção fraterna não encontrou boa acolhida na igreja hierárquica. Foi adotada, às vezes, na vida monástica. A questão do poder de ligar e desligar, que em Mateus 16 foi dado só a Pedro e que agora, em Mateus 18, é estendido a toda a comunidade, já sofreu muitas interpretações. Uma das mais comuns é a de que Pedro tem autoridade sobre toda a igreja universal e a autoridade da comunidade é somente local. Há outras interpretações, como a que devesse entender o poder de Pedro somente num contexto mais amplo da comunidade, ou seja, sem a comunidade o poder de Pedro não pode ser entendido, pois implicaria num poder absoluto, totalmente contrário às orientações de Jesus. Os versículos 19 e 20 se referem à oração comum e garante que ela será atendida. No judaísmo havia a convicção de que a oração comum era mais eficaz do que a oração individual. Com a alusão aos 2 ou 3, Mateus provavelmente quer sugerir que a comunidade tem um instrumento poderoso para obter a conversão dos pecadores, a oração. Quanto à promessa de que a oração dos discípulos será atendida, ela certamente vem de Jesus e é atestada muitas vezes nos evangelhos. E também a garantia da presença de Jesus entre os que se reúnem em seu nome, particularmente para rezar juntos, é também de Jesus.
A comunidade eclesial deve ser consciente de que tem Deus, Pai, acima dela e Jesus no meio dela. Esta presença de Jesus no meio dos seus, uma ideia-chave de todo o Evangelho de Mateus, é semelhante à de Javé que caminha com seu povo. Agora é Jesus que está no lugar de Javé e acompanha e anima a caminhada da igreja, mesmo da menor comunidade onde 2 ou 3 confiam nele. Esse capítulo 18 de Mateus é muito rico. Deve ser lido numa perspectiva pastoral no espírito de Jesus e não no legalismo farisaico. Ele responde a problemas que se põem também hoje em nossas comunidades, que não estão isentas nem de conflitos e nem de escândalos. Mateus sugere que, mais do que através de regras rígidas, o entendimento seja procurado por meio do diálogo fraterno e da oração confiante. A oração pode gerar a verdadeira comunidade que vive segundo a vontade de Deus Pai. Um beijo no seu coração.